A graça e a paz, amém? Vamos tocar o shofar. Esse aqui que toca. Aplauda o Senhor. A Bíblia diz: tocai a buzina em Sião, não é? Buzina quer dizer shofar, é chifre de carneiro. Vamos agradecer ao Senhor por esta noite especial. Hoje é noite de ceia, é um tempo precioso. Eu sempre uso essa expressão, tempo precioso na presença do nosso Deus, renovando a nossa aliança com o Messias, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse é o momento daqueles que foram lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Eu vou falar um pouquinho no final, não é o tema, mas o tempo da igreja está chegando. Assim como as demais dispensações terminaram, chegaram ao seu final, o período da graça também está chegando o seu final. Todos os sinais que o Senhor deu estão se cumprindo praticamente na nossa geração. Possivelmente não teremos outras gerações. Tamanha a maldade, a perversidade, até onde chegou o coração do ser humano. Mas Deus, Ele tem uma aliança com seu povo na terra. Aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Quantos fizeram sua aliança com Cristo? Diga amém, aleluia. Levante a sua voz, agradeça ao Senhor. Enquanto os instrumentistas, por favor, vão tocar uma canção. Pode ser aquela Faz Chover. Eu não sei o tom, se é Ré maior ou... Mas enquanto eles estarão tocando essa canção, levante a sua voz e agradeça ao Senhor. Já começa agora, né? Senhor, olha, estou começando a renovar a minha aliança com o Senhor nesta hora. Me fortalecer no Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor. Levante a sua voz. Ore ao Senhor. Diga: Pai, bendito seja o seu nome. Agradeça ao Senhor. Eu e você somos igreja. Não sabemos quando será o arrebatamento, mas o tempo da igreja na terra está terminando.
Assim como a chuva suspira por ar, quem sabe como tem seca. Isso aí, ação. Vamos lá, solta a sua voz. Mais uma vez, só a igreja. Assim como e Deus meu. Agora, solte a sua voz. Chega, derrama chuva neste lugar. Agora. Inunda. Faz chover, vai chover, vai chover. Vai chover. Peça, peça, peça. Este lugar. Baixe a sua voz, peça. Inundar o meu coração. Faz chover. Vamos pedir. Faz chover. Mais uma vez, assim como a chuva. Vamos. Assim como a chuva. Vamos ouvir a igreja cantar. Mais uma vez. Assim suspira por ar, como terra seca. Meu coração tem sede de ti. Bendito que vem em nome do Senhor, para o Rabá, Bexema Adonai. Hosana das maiores alturas. Oh, aleluia a ti, Senhor. O meu coração. Oh, peça com fé, diga, faz chover, faz chover. Oh, aleluia, a ti, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Onde está o brado de vitória, aleluia. Amém. Antes do arrebatamento, o Senhor vai derramar do seu Espírito sobre a sua igreja. Fale com a pessoa do seu lado. Já começamos a renovar a nossa aliança, meu irmão. Depois podemos assentar. Amo quando a igreja canta.
Obrigado. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Livro dos Reis, capítulo 19, versículo 3. Livro dos Reis, primeiro livro dos Reis. Nós temos aí uma festa pagã, com o nome de cristã. É um feriado, né? Prolongado, não sei. Mas graças a Deus, louvo a Deus pela sua vida que está aqui hoje à noite. Hoje pela manhã foi uma bênção também, a nossa celebração da manhã. Aqui está, eu vou pedir aos irmãos para que fiquem de pé, por gentileza, mais uma vez. Eu vou ler todo o texto de uma vez, em reverência à palavra do nosso Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo 19, versos de 3 a 8. Ele diz o seguinte: quando ele, isso é, o Elias, não é? Viu isto, levantou-se e, para escapar com vida, isso é, de Jezabel, a mulher mais perigosa da Bíblia, se foi. E chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, entrou pelo deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitando-se debaixo do zimbro, dormiu. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Que maravilha! Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor veio segunda vez, tocou-lhe e disse-lhe: levanta-te e come, porque demasiada longa te será a viagem. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força deste alimento caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Só até aí. Que o Senhor abençoe a sua palavra nas nossas vidas aqui esta noite. Amém? Podemos assentar. Deixe-me colocar o tema da minha mensagem, que está aqui no livro dos Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 19, versículos 3 a 8. Coma deste pão e beba desta água. Diga: coma deste pão e beba desta água. E ele diz aqui: porque demasiado longa te será a viagem. Isso é, não sabemos quando será o arrebatamento da igreja, mas temos aí um caminho pela frente. Não é um caminho fácil, mas não é impossível também. E o Senhor vai nos ajudar. O Senhor diz: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Assim como ele saiu com o povo de Israel no Egito,
e deu cobertura ao povo com a nuvem e a coluna de fogo, até que o povo entrou na terra prometida. Nós que fomos lavados e remidos com o sangue do Cordeiro, e estamos aqui neste mundo caminhando para Jerusalém celestial. O Senhor nos livrou, não das mãos de um faraó, mas de Satanás mesmo. O faraó era servo de Satanás, não é? E Ele vai estar conosco. Ele prometeu: estarei convosco todos os dias. Diga: todos os dias. Às vezes sentimos, às vezes não, mas independente de sentir ou não, Ele prometeu: estarei convosco. Coma deste pão e beba desta água. Diga para a pessoa do seu lado: pão e água, meu irmão. Alguns vão dizer: eu vou pegar um banquete depois do culto, pastor, ó. Mas para o Elias, na situação em que as coisas estavam, esse aqui era um banquete. E ainda mais preparado pelo Senhor, né? Servido por um anjo. Incrível isso aqui. Deus ainda faz isso hoje? Claro que faz na vida dos que creem. A Bíblia diz: esses sinais seguirão aos que creem. Se creres, verás a glória de Deus. Deixe-me colocar aqui pão e água, para que eu possa compartilhar a palavra. Vou ser breve. Mas deixe-me colocar aqui pão, que representa a palavra, e água, que representa o Espírito Santo. São as duas coisas que nós vamos precisar e precisamos neste mundo, além da nossa sobrevivência no dia a dia. Eu e você vamos sobreviver só se tivermos, né? Ou se tivéssemos pão e água, que representa a palavra do Senhor e o Espírito Santo. A palavra sem o Espírito Santo é legalismo. O poder sem a palavra não vai funcionar. Isso já foi provado. Muita espiritualidade sem base na palavra de Deus. É como se uma pessoa tivesse muito poder, mas desgovernada. Então nós precisamos das duas coisas: pão e água. E o anjo disse: olha, levanta-te e come. Coma deste pão e beba desta água, porque a tua jornada, para simplificar aqui, o português aqui, eles capricharam, não é? A Bíblia tem uma linguagem, tem que saber muito português, né? Muito, é uma linguagem, o português da Bíblia, ele é muito fino, muito elitizado, foi caprichado, não é? Por isso que as pessoas, né, não é que tenham dificuldade de ler a Bíblia, mas a Bíblia é um livro assim de excelência. Então a gramática tem que ser de excelência mesmo. Mas vamos simplificar: coma deste pão e beba desta água, porque sua jornada será longa. Elias estava vivendo um momento de apostasia. Israel estava vivendo apostasia. Então o povo de Israel estava vivendo o governo de Acabe e Jezabel. Jezabel casou-se com Acabe, Acabe casou-se com Jezabel. E Jezabel, ela era ímpia, ela mandou matar os profetas do Senhor. E o Elias estava na relação dela, na lista, não é? Ó, não tem o Elias, tem que pegar eles. E ele, sabendo, ele fugiu. E aqui parece que ele cai praticamente numa depressão, porque ele tinha derrotado os profetas de Baal, e agora ele foi lá em cima e ele desce, ele sai do lugar onde ele estava, ele caminha 290 quilômetros,
Depois o Senhor vai falar com ele, ele come o pão, bebe da água, e ele vai até Horebe. E de Horebe até aonde ele foi, ele vai caminhar mais 480 quilômetros. Então, com a força dessa comida, ele caminhou 40 dias. Pelo que nós entendemos, ele diz, olha, não tenho pressa, eu estou turbinado pela comida do céu. Certamente ele não comeu nada, porque o pão e a água que ele havia ingerido, né, deu a ele força para andar aquele tempo. Ele diz, não tenho pressa, vou chegar no meu destino. Elias já era acostumado, né, a correr com os cavalos de Acabe e ganhar deles. Ele correu do monte, ali daquele monte, onde ele derrotou os profetas de Acabe, de Jezabel, e ele corre até, geralmente, Samaria, dá mais ou menos mais de 30 quilômetros. Um homem que já não era tão jovem assim. E ele correu à frente dos cavalos de Acabe, os melhores cavalos daquela época. Então aqui ele caminha 480, não é, quilômetros de Horebe até ele chegar ao seu destino ali na região de Judá, ali naquela região de Hebrom. Coma deste pão e beba desta água. Eu estava lá vendo agora, aqui, antes de assumir a palavra, sobre como Deus, Ele trabalhou de uma forma tão especial para que a sua palavra chegasse praticamente a todas as nações da terra. A história da Bíblia é uma das histórias mais lindas que existe, coordenada pelo próprio Deus, inclusive a nossa Bíblia. Um padre, em 1628, ele traduziu a Bíblia. Depois ele se converteu e se tornou pastor. Traduziu todo o Novo Testamento. Pegou a Bíblia, né, do Antigo Testamento, hebraico e grego, e traduziu o primeiro Novo Testamento. Fez um trabalho lindo, lindo em português. Ele nasceu em Portugal. Mas quando ele chegou na tradução do Antigo Testamento, em Ezequiel, ele morre. Quando chega mais ou menos no capítulo 40 por aí mais ou menos. Aí um outro assume a tradução do Antigo Testamento. E o trabalho de João Ferreira de Almeida é tão sublime, tão lindo, tão especial, que eles conservaram o nome dele na Bíblia, dizendo, não, ele foi que fez a tradução. Mas ele estava sob comando dos céus, dizendo, o povo brasileiro terá a Bíblia na sua língua. E hoje nós temos quantas Bíblias nós quisermos. Há lugares aí onde as pessoas, os países onde há perseguição, as pessoas nunca viram uma Bíblia. Está aí na internet. Quando chegam os missionários da Missão Portas Abertas e outros aí, e leva, e com muita dificuldade, e chegando lá, abrem suas malas, e pegam a Bíblia e dá para uma pessoa daquela ali. Ela abraça a Bíblia, cai no chão de joelhos, começa a falar em línguas, agradecendo a Deus pela palavra. Eu e você, temos tantas em casa, né? E lemos, graças a Deus, amém? Quero estragar a mensagem não, tá? A Bíblia diz, passarão os céus e a terra, mas o que mesmo? A minha palavra não vai passar. Todos que lutaram contra a palavra de Deus caíram e ela prevalece, ela está de pé. Ditadores, todos que lutaram, caíram, morreram, estão aí, foram comidos de bicho. A Bíblia permanece, porque passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, ela não vai passar. Coma deste pão, aleluia. George Mueller, o homem que mais leu a Bíblia 200 vezes, Antigo
Primeiro e Segundo Testamento. Não gosto de usar a expressão Antigo e Novo Testamento, não é? Primeiro e Novo Testamento. Ele leu a Bíblia 200 vezes e queria ler mais. Como é que você vai ficar diante de um homem desse lá no céu e dizer: Senhor, eu não tive tempo para ler a Bíblia, não? Ele vai dizer: meu servo aqui leu 200 vezes. Incrível, né? É muito amor pela palavra do Senhor. João capítulo 1 diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo é Cristo. Nós vamos ver lá em Apocalipse capítulo, deixa-me ver aqui, 19, aqui nos versículos 11 a 18, o cavaleiro montado no seu cavalo branco. E eu gosto de explicar isso aqui, porque um general romano, quando ia para a guerra, ele ia montado em qualquer cavalo. Quando ele ganhava a guerra, ele voltava montado num cavalo branco para dizer para o imperador, com pompa: chegando em Roma, eu venci. Jesus não precisa dizer: não, eu vou para a guerra, eu já venci, eu não preciso montar em um cavalo de outra cor, não. Eu já venci, e indo para a guerra mesmo, não é voltando da guerra, eu vou montado num cavalo branco. Aplauda o Senhor com um brado de vitória. Mas quem é aquele ali? Porque lá está escrito na coxa, não é? O que está escrito lá? Mas não é o verbo de Deus, a palavra de Deus. Em outras palavras, né? Jesus é a Bíblia em carne. Nós temos a palavra impressa, mas Jesus é o verbo vivo, a palavra personificada. Por isso que João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Na Apocalipse, em João capítulo 1, em Gênesis capítulo 1 fala que Deus criou os céus e a terra. E entre o versículo 1 e 2 parece que houve um caos. Algo terrível aconteceu. Depois que aparece a criação, parece que houve uma queda, um caos, e vem a palavra e o Espírito Santo reedificando tudo. Então o Espírito Santo trabalha com a palavra trabalha com o Espírito Santo. E são esses dois que mudam a pessoa. Quando fizemos aliança com Cristo, foi porque a palavra e o Espírito Santo trabalharam em nossas vidas. A espada do Espírito Santo é a palavra de Deus. Você nunca vai ganhar do diabo numa guerra se você não lutar com ele usando a palavra de Deus. Pergunta para a pessoa do seu lado: qual é a pior arma que o diabo teme? A espada do Espírito, que é mesmo a palavra de Deus. Quando estamos lendo a Bíblia, buscando a vontade de Deus, a gente está garimpando, procurando ouro. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão ou testificam de mim. Há um Jesus sendo pregado aí na internet, nas redes sociais, que não tem nada a ver com o nosso Jesus. O nosso Jesus, você vai encontrá-lo aqui na Bíblia. Quer conhecer Jesus? Pode pegar do versículo 1 de Gênesis até o último versículo do Apocalipse. Jesus está lá. Aplauda o Senhor com brado de vitória. Amém. Glória a Deus. O Espírito Santo vai te revelar, mostrar Jesus na palavra. Eu conheci um homem chamado David Ongecho. David Ongecho, ele já está com o Senhor. Descansou no Senhor, eu creio que o ano passado ou o ano retrasado. O pastor da maior igreja que já existiu na face da terra.
A igreja dele lá na Coreia do Sul, em Seul, a 11ª economia do mundo, enquanto a Coreia do Norte está lá nas trevas, na miséria, debaixo do peso da bota pesada do ditador, daquele ditador. A Coreia do Sul prospera. A Coreia do Sul, ela entrou em guerra. Se você pega aquele filme Irmandade da Guerra, mostra sobre a guerra, a divisão da Coreia. O que foi que aconteceu? Você chora do começo do filme. Começa o filme, você chora. O filme, termina o filme, você está chorando. Tem mais lágrimas para chorar. Para você ver o que aquele povo passou. Naquele período pós-guerra, o povo comendo folhas das árvores, pegando folha das árvores para fazer sopa, para não morrer de fome. Os missionários começaram a pregar o evangelho ali. Na miséria, na fome, na morte. Muita morte, porque depois da guerra vem epidemia, vem todo tipo de doença. E aí, ali havia tuberculose. Uma menina saiu por ali, uma irmã em Cristo, e foi pregar o evangelho. Chegou numa casa, lá estava um jovem. Ele foi para o médico diz: olha, você tem 60 dias de vida, 60 ou 90 dias. Ele foi e colocou um calendário na parede, um chamado countdown para a morte, não é? O countdown, contagem regressiva para a morte. E todo dia ele tirava um dia, menos um dia, menos um dia. O médico diz: você tem 60, no máximo 90 dias, você vai morrer. A menina chegou, ou evangeliza, e deixa a Bíblia ali com ele. Depois ela volta, ele não leu a Bíblia. Ele diz: olha, você não tem um catálogo telefônico, é melhor, esse livro é complicado, não vou ler o seu livro não. Ele era budista. A menina ajoelhou ali, certamente estava com alguém, não é? Mais alguém. Ajoelhou ali, intercedeu pela vida dele, diz: ó Senhor, esse homem, mesmo nessa condição, não se entrega, não se converte, quebrante esse coração. Os crentes daquela época, né? Diferente dos dias atuais. Aí ele: não chore não, eu vou ler o seu livro. Ele começou a ler o livro, foi lendo. Passaram-se 30 dias, 60 dias, 90 dias. Ele foi curado lendo a Bíblia. Foi curado da tuberculose fazendo a leitura da Bíblia. Procurando ouro, garimpando. Chega para a pessoa: tem ouro aqui, meu irmão. E ele achou o ouro da cura. Lendo a Bíblia, o Senhor o cura. E ele se torna o maior pastor de toda a história do cristianismo. Eu levei caravana para a Coreia do Sul. Foi intérprete lá na igreja. Até há uns 2 anos, eles me mandavam cartazes dele, não é? Cartões dele. Me agradeceram: obrigado, você trouxe caravanas aqui. E ele compartilhou ali o que Deus fez na vida dele, quando ele começou a ler a palavra de Deus. Diga para a pessoa do seu lado: coma deste pão, meu irmão. Diga: coma deste pão, porque a sua jornada, ela é longa. Esse pão, a palavra, vai nos fortalecer. É a única coisa que vai nos ajudar a passar por este momento de trevas que nós estamos vivendo. É a capacidade de discernir e não cair nos laços de Satanás desta geração final. Talvez a última. Coma deste pão e beba desta água. Ezequiel capítulo 37, texto muito conhecido. A Bíblia fala que ele vê ali mostrando, pode ser aplicado à igreja, mas ali está se falando da nação de Israel. Ossos secos, o vale dos ossos secos.
E o Senhor disse para o profeta o que ele deve fazer? Profetiza a minha palavra. Profetiza a minha palavra. Libera a minha palavra. Essa é uma condição de morte terrível. Libera a minha palavra, profetiza a minha palavra. E à medida que ele ia profetizando a palavra, o Espírito ia trabalhando e trazendo vida. Quando profetizamos a palavra, a vida de Deus se manifesta. Diga glória a Deus, aleluia. Pode aplaudir. Dê um glória a Deus, aleluia. Levanta-te, coma deste pão, beba desta água, porque a tua jornada será demasiado longa. Quantos estão comendo deste pão? Dê um glória a Deus, aplauda o Senhor, diga glória a Deus, aleluia. E a água representa aqui o Espírito Santo. O Senhor Jesus disse em João 7, 37, 39. Quem crê em mim, no seu interior, quem completa, fluirão rios de águas vivas. Ele estava falando do Espírito Santo. Havia muita religiosidade naqueles dias. As pessoas estavam tão famintas por Deus. E o Senhor usou a expressão: o Espírito virá sobre vocês, de uma forma como um rio poderoso, e vai matar a sede de vocês. E vocês serão orientados pela minha palavra. Como disse, a espada do Espírito, o pão, a palavra do Senhor, é fundamental. Mas nós precisamos do poder de Deus. Precisamos da unção do Senhor. Deixe-me passar para você aqui algumas referências sobre o Espírito Santo, para que você entenda. E como o Espírito de Deus, ele, quando usa uma pessoa, não tem nada que impeça essa pessoa de fluir do seu poder. Nós estamos no mundo que o dirigente, que o príncipe, chama-se Satanás. O próprio Senhor Jesus diz: o príncipe desse mundo se aproxima e ele nada tem em mim. O planeta Terra foi criado por Deus, mas o homem deu a chave para Satanás. E diz: governe para a gente se submete. Então, o príncipe deste mundo chama-se Satanás. Pode perguntar a qualquer pessoa lá na rua: qual é o príncipe deste mundo? Ele vai dizer: é o diabo. Ele que reina neste mundo. Então, se alguém está reclamando da situação, eu acho que está bom até demais, né? Você viver num mundo que o príncipe é o diabo, então a coisa não está tão ruim assim, não. Mas Deus, ele criou a terra. O homem deu a chave para o diabo. Eu e você só podemos vencer Satanás neste mundo pelo poder da palavra e do Espírito Santo. Eu vi a história, quando estava com a caravana lá na igreja do pastor Show, eles tinham, era muito puxado. Eu tinha que estar como intérprete. Teve uma certa vez, eu fui intérprete de 5 pastores americanos. E você fazendo tradução simultânea, come sua cabeça mesmo, seu cérebro vai sugado mesmo, tá? Pastor, e você aguentou? Eu não fiquei ruim não. No final da 5ª tradução, eu estava assim perguntando: qual é o meu nome mesmo? Como é que eu me chamo mesmo? Entendeu? Mas graças a Deus, não é? E tinha uma vigília, o pessoal diz: olha, a gente não vai participar da vigília não, que vai ficar muito esticado, amanhã o seminário vai ser bênção. Mas eu disse o seguinte: eu não vou participar da vigília, mas eu vou pegar o material, era cassete, e vou ouvir toda a vigília, o que aconteceu na vigília. E naquela vigília alguém deu um testemunho do poder de Deus, quando nós clamamos pelo Senhor. Quando a gente depende do Espírito Santo,
Quando o Espírito de Deus age na nossa vida, você pode ser uma pessoa pequena, frágil, mas se você tiver o Espírito Santo, o diabo vai ter temor de você. O inimigo vai saber quem você é, porque a Bíblia diz que o mesmo Espírito que habitou em Jesus Cristo e o levantou dos mortos, esse Espírito habita em nós, é o Espírito Santo. Aplauda o Senhor, dê um brado de vitória. Nós é que não sabemos. Você já pensou? O Espírito de Deus que levantou Jesus dos mortos habita em nós. Irmãos, eu nunca vi um negócio deste. É quase que não dá nem para acreditar. Mas é só você olhar em Romanos capítulo 8, versículo 11. Está lá. E a vigília, pastor? Eu ouvi todo o material. Era áudio, cassete. E uma irmã na vigília contou que na Malásia, uma menina, irmã em Cristo, ela se converteu. Era de uma família budista. Ela fez aliança com Cristo. E nesses lugares, esses fenômenos sobrenaturais desse povo é terrível. No Brasil não é tão forte não, mas para aquela região lá é coisa séria. É de nível alto mesmo, profundo. E aquela menina era de uma família rica, muito influente. Era uma menina simples, mas ela se converteu, ela teve uma experiência com Cristo, mas uma experiência genuína. E a mãe agora estava preocupada porque ela disse que tinha um chamado, que Deus a estava chamando para ser uma missionária, para pregar o Evangelho. A mãe diz, agora complicou, porque ela não quer ser crente apenas, ela quer ser missionária. Ela disse, só tem um jeito. Foi conversar com o guru, o nível mais alto. Olha, me ajude a resolver este problema. A mãe diz, vamos marcar um almoço, e o senhor vem, faça de conta que não é nada, e aí lá o senhor usa seus poderes e tira dessa menina essa ideia de ser crente e de ser missionário. A menina não sabia de nada, inocente, oh Jesus, adorando o Senhor, aquele Jesus vivo, né? Cristã genuína. Aí o guru chegou, né, daqueles peso pesado, afinidade com nível profundo, com entidades nível profundo. E chegou para ela, e no intento de conversar e fazer um tipo de, vamos colocar aqui o nome exorcismo, né? E entrou, veio se dirigindo a ela, olhou para ela, parou. E depois de olhar para ela, ela olhou para ele olhou para ela olhou para ele olhou para ela olhou para ele. Chega, pastor, já está bom. E ela fixou os olhos, ele fixou os olhos nela, ela olhou para ele, ela não sabia o que estava acontecendo, simplesmente, olha, ele está olhando para mim, eu vou olhar para ela. Ou ele está olhando para mim, eu vou olhar para ele. Só que ele saiu correndo de casa, abriu a porta, abriu o portão, gritando desta forma: eu não sei o que está nesta menina, mas o que está nela é muito mais poderoso do que eu, do que está em mim. Amém, aplaudo o Senhor. Está correndo até hoje. Mais forte essa salva de palmas, mais forte esse brado de vitória. Diga, maior é o que está em nós. Agora eu tenho que me encher de Cristo, não é? Se eu estou cheio do mundo, não vai funcionar. Ele foi embora, saiu correndo. Ele disse, não sei o que tem nela, mas o que tem nela é muito mais poderoso do que está em mim. Como eu disse, deve estar correndo até hoje, né? Não parou mais de correr. O Espírito Santo. O profeta Joel diz, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, como é mesmo? Profetizarão.
Vossos filhos, né? Vossas filhas, vossos jovens profetizarão, terão visões, sonharão sonhos. João Batista, ao apresentar o Senhor Jesus, disse: eu vos batizo com água para arrependimento, mas há um mais poderoso. Ele usa a palavra mais forte no Novo Testamento hebraico, o mais forte do que eu, Hazak, que tem a expressão Hazak, Venit Hazek, quer dizer força, 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 nós te pedimos força. Ele usou essa expressão, essa palavra, vem um mais forte, Hazak, do que eu. E ele diz: ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Senhor Jesus, no final de Lucas, diz: olha, vocês vão sair para pregar o Evangelho, mas ficai em Jerusalém. Quem completa? Até que sejais-vos revestidos do poder de Deus. Jacó foi lá resolver, passar um tempo com Deus e dizer: Senhor, meu irmão está vindo lá com 400 homens. Isso está vindo com a rede de homens dele, Esaú e os seus carnais, Deve ser a rede carnal, Esaú era carnal, então ele formava carnais. Vamos pegar o Jacó. E o Jacó foi para onde mesmo? Para a brecha. E quando a gente tem problema, a gente vai para onde mesmo? Para a brecha. E a gente só sai da brecha quando o que mesmo? O problema é resolvido. E ele só saiu dali quando ele sentiu que teria vitória. O Senhor iria dar livramento do seu irmão. Adianta a gente ajoelhar, buscar a Deus e se levantar, porque o problema está lá. Mas quando você se ajoelhar, só se levante depois de você ter certeza lá dentro que a vitória já é sua. Aplauda o Senhor, diga glória a Deus, aleluia. Ah, pastor, mas não aguento orar assim, mas os problemas estão aí pesados. Então o Senhor diz: olha, vocês vão enfrentar todo tipo de gigantes quando vocês forem pregar o Evangelho. Então, antes de sair para pregar o Evangelho, fiquem em Jerusalém e recebam o poder do Espírito Santo. Quantos querem o poder do Espírito Santo? Diga: eu recebo, eu quero, eu tenho sede. Aplauda, dê mais um brado de vitória, bem forte. Hoje a gente faz um seminário e sai correndo para pregar o Evangelho, vai apanhar o resto da vida, porque o Senhor diz: fique lá até não saia, enquanto não receber o poder do Espírito Santo. E não se faz mais isto. Hoje nem mais se crê no Espírito Santo, não se crê mais no batismo no Espírito Santo. Então é assim que funciona. Atos 1:8 diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Samaria, toda a Judéia e até os confins da terra. Isso é, nada vai parar você. A igreja do passado não tinha nem Bíblia, mas evangelizou o mundo. O mundo como é mesmo? O mundo daquela época, não é? O mundo civilizado. Hoje nós temos Bíblia, internet, temos tudo, e ainda não alcançamos povos, tribos, línguas e nações. Porque a igreja tinha o poder do Espírito Santo. Quantos precisam do poder do Espírito de Deus? Quantos querem beber dessa água? Aplauda ao Senhor, dê mais um brado de vitória, glória a Deus, aleluia. Mais forte esse brado de vitória. Então o Senhor diz: olha, fique em Jerusalém, não saia. Vocês vão receber. E eles recebem no capítulo 2. Diz o seguinte: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, olha aqui, irmãos, incrível, incrível, incrível. A chegada do Espírito Santo na terra para assumir o comando. Jesus entrega para ele, diz: assuma o comando da igreja.
E é o Espírito Santo que está no comando da igreja até hoje. E é o Espírito Santo que vai preparar a igreja para o arrebatamento. E esse tempo está chegando. Quantos estão preparados? Diga glória, amém, aleluia. De repente veio do céu um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam sentados. E foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, as quais repousaram sobre cada um deles. Línguas repartidas, repousaram sobre cada um deles. E eis que começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. É o que o diabo mais teme, é o cristão cheio do Espírito Santo, é o cristão cheio da unção de Deus. Houve um homem, já estou terminando, chamado Sadhu Sundar Singh. Ele se converteu na Índia. Dar Singh quer dizer 2 leões. Era de uma família nobre. E ele foi missionário no Tibete. Ele pregava descalço. Ele tinha tanta unção. Ele era chamado de o missionário Jesus. Onde ele chegava, pensava que ele era Jesus. Ele estava numa casa, ia fazer um trabalho missionário com outro missionário, num outro local, e o menino brincando com ele na sala, com o pai, eles brincando, ele era muito agradável. Tinha algo de Deus na vida dele. Aí a mãe, meu filho, deixa o missionário dormir, porque ele e o seu pai vão sair cedo amanhã, eles têm a obra para fazer. Aí eles foram dormir, de manhã o menino acordou, foi brincar, foi ver o pai, viu o pai e diz, e Jesus, meu pai, cadê Jesus? Cadê Jesus? Aí a mãe, não, eles já foram. Ele pensou que o missionário Sadhu Sundar Singh era Jesus. Que o pai falava, Jesus é assim, Jesus é assim, Jesus é assim, Jesus é assim. Quando ele viu Sadhu Sundar Singh, ele pensou que era Jesus. E perguntou, cadê Jesus? Já foi embora? Não, eles já foram, seu pai saiu com ele. É o missionário. Sadhu Sundar Singh era tão cheio do Espírito Santo, havia tanta maracutaia naqueles dias, como tem hoje. Tinha 2 homens, eles para tirar dinheiro um dos outros, fingiam o seguinte, olha, você se finge de morto, eu vou se fingir de vivo, e se passar alguém eu vou dizer, olha, meu amigo morreu aqui, me dá umas moedas aí para enterrar, tenha misericórdia tal, e olha quem vem passando, Sadhu Sundar Singh. Ele tirou umas moedas que ele tinha no bolso, deu para o cara, e ele anda, quando ele anda lá na frente, vem um cara atrás dele, moço, o cara morreu. Nem brincar com aquele homem podia. Isso é, o cara brincou de morto e morreu, porque foi enganado. Tanto o poder que tinha na vida dele, mas ele tinha também o fruto do Espírito. O que é fruto do Espírito? Ele estava pregando numa aldeia, num arrozal, e ele começou a falar do Evangelho. Alguém diz, cala sua boca, e jogou uma pedra, acertou a testa dele, feriu. Ele sentou sem graça, ficou ali com Jesus, o Pai, te adoro, tal. Aquele rapaz que jogou a pedra nele, sentiu uma dor de cabeça, teve que parar. Mas como as pessoas daquela época eram bem pobres, ficar sem trabalhar era deixar de levar comida para casa. Sadhu se levantou, pegou a foice dele e foi trabalhar no lugar do cara que jogou a pedra na cabeça dele. Todo mundo viu aquilo e disse, à noite o senhor fica aí e o senhor vai pregar para a gente. Ele ficou à noite ali naquele lugar e ganhou muita gente para Cristo, porque ele era cheio do Espírito. Aplauda o Senhor, glória a Deus. Mais forte esse brado de vitória. Já estou terminando. Deus guarda o seu povo. Diga para a pessoa do seu lado, coma deste pão, meu irmão. Mais forte, coma deste pão, meu irmão. Beba dessa água, meu irmão. Porque a sua jornada é longa. Isso é, Deus tem muita coisa para fazer na sua vida ainda. Deus tem muita coisa para fazer na sua vida.
O diabo está trabalhando mesmo, incessantemente. Está escrito lá na palavra do Senhor. Alegrai-vos, ó céu. Que maravilha, né? Alegria no céu. Mas quando aponta para a terra, diz: mas ai da terra. Eu falo: Jesus, misericórdia. E completa lá: porque o diabo desceu até vós com grande ira. Olha o Brasil como é que está. E ele diz: por quê? Sabendo que pouco tempo lhe resta. O diabo está endemoniado, possuído pelo diabo, né? Porque ele sabe que o tempo dele já está contado. Quantos estão fechados com Cristo? Quantos estão comendo deste pão? Quantos vão beber desta água? Aplauda o Senhor mais uma vez, dê um brado de vitória, aleluia! O tempo da igreja está chegando. Primeiro houve o período da inocência, passou. A consciência passou. Governo humano passou. Promessa, o patriarcal, essa dispensação também passou. Depois veio a dispensação da lei, passou. Encerrou com a chegada do Espírito Santo. O último profeta da lei foi João Batista. O Senhor Jesus diz: a lei e os profetas duraram até João. Desde agora é pregado o Evangelho. Começou a dispensação da graça. Com a chegada do Espírito Santo, a dispensação da graça, o tempo da igreja começou. Mas o tempo da igreja está chegando também. A dispensação da graça está terminando. E é nessa dispensação da graça que eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo, para fazer a obra de Deus enquanto nós temos tempo. Porque as trevas vão chegar. Vai terminar o período da graça, vai começar o período da grande tribulação, e Deus volta a tratar novamente com Israel. 73 anos, há 73 anos, Israel voltou para a sua terra prometida. Foi a maior de todas as profecias cumpridas nos nossos dias. Porque o Senhor diz que Israel, o povo de Israel seria espalhado por toda a terra. E quando se cumprisse o tempo dos gentios, o povo voltaria para a terra, para a sua terra. E isso se cumpriu há 73 anos. Foi a maior de todas as profecias. E houve essa profecia em Israel. Agora a próxima profecia é o arrebatamento da igreja. Quantos vão subir com o Senhor? Glória a Deus, aleluia. Próxima profecia vai se cumprir na igreja. A última foi na nação de Israel. A igreja subindo, Deus volta a tratar com Israel. O período da graça está terminando. E ele é ilustrado pelas 10 virgens, no capítulo 25 de Mateus. Quantos conhecem a parábola das 10 virgens que representam a igreja? Tem azeite, me ajudem aí. 5 tem azeite nas suas lamparinas. E 5 tem azeite nas lamparinas e azeite de reserva. São chamadas as nércias e as sábias, prudentes. As tolas, nércias, loucas, e as sábias, as prudentes. E a Bíblia diz que antes do noivo chegar, era meia-noite. Meia-noite é aquele período que você já está começando o sono vem pesado para todo mundo. Especialmente, não é? Que teve um dia cansado, corrido. Esse horário o seu corpo está pedindo lugar para, sabe? Mas o noivo não tinha chegado. E quando foi chegando antes do brado do noivo, aconteceu o mais triste. O azeite começou a acabar. Mas as sábias, as prudentes, tinham o que mesmo? Azeite de reserva. Quem tem azeite de reserva, diga amém, aleluia. Diga, eu tenho azeite de reserva.
E as outras disseram: olha, vocês podem nos dar do seu azeite? Elas eram sábias. Ela disse: olha, nós não podemos fazer isto. Vocês devem ir aos que vendem azeite, e vai comprar o seu azeite. Porque não vai dar para vocês e não vai dar para nós, não vai ajudar ninguém. E quando elas foram se preparar, no período que elas deveriam estar preparadas, o noivo chegou. E ouviu-se, à meia-noite ouviu-se uma voz: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Breve nós iremos ouvir: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Nós vamos ouvir, não vai demorar muito. Por isso que o diabo está possuído. E a Bíblia diz: quem é santo, santifique-se mais ainda. Quem é sujo, vai entrar de cabeça no pecado. Mas quem sabe que o Senhor, o noivo, se aproxima, vai estar se preparando. Através da palavra e através do Espírito Santo. O tempo da igreja está chegando. Mas o Senhor disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O anjo do Senhor veio segunda vez, tocou, ele disse: levanta-te e come, porque demasiado longa te será a viagem. Com a palavra e o Espírito Santo, nós vamos ficar de pé até que o Senhor arrebate a sua igreja. Muita gente vai ficar porque não tem azeite de reserva. Se o arrebatamento for durante essa semana, pode ter certeza que domingo que vem eu não vou estar pregando aqui. Não sei quem vai estar pregando. Se o arrebatamento for durante a semana agora, quantos vão estar aqui no próximo domingo? Alguém? Alguém vai estar aqui? Parece que não, né? Quem não tiver azeite de reserva vai ficar. Vai passar um tempo na terra com o anticristo. O pior tempo que vai existir na face da terra. Prepare suas lâmpadas. Coma deste pão e beba desta água. É a única maneira. Por isso que hoje esse culto é especial. É o momento de reatar a nossa aliança com Cristo. Através do pão e do fruto da vide. Se coloque de pé neste momento. Vamos orar ao Senhor. Pedir a sua bênção. Cadê aquela música que estávamos cantando? Enquanto os diáconos se aproximam, nós vamos cantar esta canção mais uma vez. Faz chover, Senhor Jesus. Como é que começa mesmo? Assim como a corça, é isso mesmo? Assim como a corça suspira por ar, como terra seca. Cantamos tanto essa música, hoje nem me lembro mais. Assim como a corça, como terra seca, meu coração
Este lugar, o teu rio. Inundar o meu coração. Ore ao Senhor nesta hora. Diga: Pai, renova-me. Diga: enche-me, Senhor. Derrama sobre mim a sua unção. Diga: Pai, eu quero comer deste pão nesta noite, a sua palavra. Diga também: Senhor, eu quero do Espírito Santo, esse Espírito que levantou o Senhor Jesus dentre os mortos. Pai, eu quero que Ele habite na minha vida, Pai. Lá fora está Satanás trabalhando, levantando servos e servas. Maior é o que está em nós. Oh, aleluia a Ti, Senhor. Santo é o Senhor. Levante a sua voz, ore o Senhor. Faça a sua aliança, renove sua aliança com Cristo. Nesta hora, diga: Pai, eu preciso da sua bênção neste momento, Pai. Preciso da sua misericórdia, Senhor. Lava-me com teu sangue, Senhor. Se você caiu, se levante, recomece. Peça perdão ao Senhor. Se está indo para o caminho errado, volte. Se está indo por um caminho, retroceda. Se afastou-se dos caminhos de Deus, faça como o filho pródigo, retorne à casa paterna, à casa do Pai. Receba o anel, receba a túnica, receba as alparcas nesta noite. Oh, aleluia a Ti, Senhor. Diga: renova-me, Senhor. Diga: Senhor, lava-me com teu sangue. Ore ao Senhor. Diga: lava-me com teu sangue, Pai, das minhas palavras, atitude, Senhor, tudo que eu tenho feito, Pai, que não tem te agradado, perdoa-me, Senhor. Lava-me, lava-me. Diga: Satanás, você perdeu, você perdeu. Diga: você perdeu a minha vida. Diga: eu pertenço a Cristo, a minha vida é de Cristo. Os pastores podem vir para cá, por favor. Pastores, pastoras, missionárias. Faz chover. Faz chover, Senhor Jesus. Onde a sua voz. Esse é um pedido. Inundar o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus. Derrama chuva neste lugar. com teu rio. E com teu rio, Senhor Jesus. Inundar o meu coração. faz chover, faz chover. Faz chover. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Faz chover. Faz chover. Faz chover. Oh, aleluia. Diga: obrigado, Jesus. Diga: obrigado, Senhor. Diga: obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Santo é o Senhor. Os diáconos irão servir os irmãos e as irmãs. Vai pegar o pão, pegar o cálice.
E aguardem para que possamos participar todos juntos. Essa é uma noite especial, muito especial. Não entendemos tudo, mas obedecemos e cremos que o Senhor nos abençoe. Obedecemos e cremos que a nossa atitude, a nossa obediência pela fé vai confirmar na nossa vida o que a palavra do Senhor nos orienta. Estamos aliançados com Deus através do sangue do Cordeiro. Continue orando, continue falando com o Senhor. Quando o Senhor morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Isso é mostrando que a atitude foi de Deus de rasgar. Foi atitude divina. Olha, você pode ir diante de Deus. Nós não vamos nunca entrar na presença de um homem muito poderoso, um Trump, uma rainha, não é? Os homens mais poderosos do mundo. É praticamente impossível falar com eles. Mas eu e você podemos entrar e falar com Deus. Tem maior privilégio do que este. É o maior de todos os privilégios. Aleluia, Senhor. Vai pedindo, Senhor, enche-me, Senhor, do seu Espírito. Você que se sente vazio, Satanás tira proveito quando estamos vazios da unção de Deus. Se encha nesta noite. Mesmo Espírito que levantou Jesus dos mortos habita em nós, irmãos. Que privilégio! À medida que vamos caminhando com Cristo, o Espírito de Deus vai se revelando e mostrando o poder, a grandeza desse Deus que habita em nós. A Jesus foi dado toda a autoridade nos céus e na terra. Senhor Jesus, depois de ressuscitar, Ele foi elevado aos céus e assentou-se à destra do Pai. Tem nas mãos toda a autoridade. É a maior autoridade que existe. O nome dele é Jesus Cristo, o nosso Deus. Obrigado, Senhor, por esta hora, por este momento. Santo é o Senhor. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, irmãos, todos foram servidos. Amém. Ali, ó, tem uma pessoa ali dizendo que ainda não foi servida, amados, ó. Já está indo, irmã. Aleluias, vamos esperar uns pelos outros. Aleluia. Glórias ao teu nome, Pai. Oh, Senhor. Aleluias. Louvamos, exaltamos o teu nome, Pai. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de podermos, Senhor, saber que o mesmo Espírito, Pai, oh, isso é tremendo, Senhor, o mesmo Espírito que estava em Jesus está em nós. Aleluias. Oh, Senhor, obrigado, Pai.
Aleluia, nós te louvamos, Senhor, por esse momento, Pai, de comunhão. Te damos graças, Senhor, em unidade, Senhor. O teu corpo está aqui em unidade, Pai, participando desse momento único, desse momento, Senhor, memorial, Pai. E nós te agradecemos. Jesus estava ali, junto com os seus discípulos, participando da última ceia. E Jesus, ele pega o pão, pega e dá graças a Deus e diz aos seus discípulos: tomai, comei, esse é o meu corpo que eu reparto entre vós. E ele diz: fazei isso em memória de mim. Aleluia, nós estamos fazendo isso em memória de Jesus. Participemos todos em nome de Jesus. Deus abençoe. Aleluia, Senhor. Glórias a Ti, ó Deus. Temos só que nos render diante do Senhor e agradecer, ó Pai, por tudo. Porque cremos que em toda circunstância o Senhor está conosco. Seja lá qual for a situação. Os céus e a terra vão passar, mas a Tua palavra vai permanecer, Pai. Porque Ele é vida. Ele é vida sobre nós. E a ação do Teu Espírito está sobre nós. Aleluias, Pai. E o Senhor Jesus estava ali com os seus discípulos em unidade, em comunhão. Ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, é o sangue, e será derramado em favor de nós, cada um de nós. Esse sangue tem cura, esse sangue tem libertação, e acima de tudo esse sangue tem a salvação eterna para as nossas vidas. Assim, da mesma forma, participemos todos juntos em nome de Jesus. Aleluias. Dê graças ao Senhor. Exalte o nome do Senhor. Glorifique o nome do Senhor. Glorifique pela cura. Glorifique pela salvação, pela libertação. Glorifique pelo pão da vida, pela água da vida. Glorifique ao Senhor. Glorifique ao Deus Todo-Poderoso, aleluia! Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor.